Avançando para a lição de domingo, que tem como título Cruzando o Jordão, nós vamos considerar o capítulo 3, versos 1 a 5. E é interessante notar que logo no versículo 3, e em vários outros versículos do próprio capítulo 3 e do capítulo 4, a arca é mencionada num total de 16 vezes. E ela aparece, sendo a primeira no 3:3, aparece como Arca da Aliança do Senhor 5 vezes, Arca da Aliança outras 5 vezes, Arca do Senhor 3 vezes, Arca, simplesmente Arca 2 vezes e Arca do Testemunho 1 vez. É muito interessante que estas 16 menções à Arca, elas têm um profundo significado, porque o povo de Israel estava acostumado com a arca como sendo o móvel mais importante, a peça mais importante do tabernáculo do santuário, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso visual a ela uma vez ao ano, no dia da expiação. A presença da arca agora na travessia do Jordão, algo que não aconteceu lá na travessia do Mar Vermelho, era extremamente significativa. Isso era um apontamento e tinha um profundo significado, indicando que a arca e os preparativos solicitados para atravessar o Jordão eram um lembrete ao povo de Israel que eles iriam entrar em Canaã na maneira e no tempo designados por Deus. A conquista seria bem-sucedida apenas se eles seguissem a vontade e o cronograma de Deus. É o que vimos no capítulo 1, várias vezes Deus, não se aparte do livro, não se aparte do livro. O Senhor entraria, a presença da arca indicava que o Senhor entraria em Canaã à frente dos israelitas como aquele que iria liderar a conquista e confirmar as promessas feitas. Isso é realmente muito lindo, muito significativo. O versículo 5, vou pedir para a produção colocar aí, por favor. 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, duas palavras em destaque aqui. Vou começar pela segunda, porque eu já fiz menção dela no sábado à tarde. A palavra maravilha, a mesma palavra que acontece em relação à travessia do Mar Vermelho, essa expressão maravilha. Mas a outra palavra é o santifiquem-se, santificai-vos. Aqui a lição nos diz que esse termo, traduzido desta maneira, se refere a um processo de santificação, indicava um processo semelhante àquele que os sacerdotes seguiam antes de iniciarem o seu serviço no santuário, e que o povo de Israel também realizou antes da revelação de Deus no Sinai, antes de Deus proferir as 10 palavras. Essa consagração, olha que interessante, envolvia abandonar pecado e remover impurezas rituais. Irmãos, olha que lição profunda para nós. Nós devemos procurar ser um povo santo, nós devemos procurar a santidade. Isso não significa superioridade, não significa senso de superioridade a ninguém, mas significa uma introspecção, uma análise da nossa vida pessoal, de confissão, de arrependimento, de remoção de pecados pela graça e pelo poder do Espírito Santo dado a nós. E terminando a lição aqui do domingo, o autor fez um destaque muito interessante, que o milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era digna de confiança. Se Deus era capaz de garantir a passagem pelo Jordão, também poderia conceder todo o território que estaria à frente deles. Que pensamento solene. Irmãos, Deus também, ele promete seguir conosco em nossa caminhada. E se Deus vai conosco, e quantas vezes nós sentimos a sua presença na nossa caminhada, na nossa jornada rumo à terra da promessa, isso não significa ausência de dificuldades, ausência de problemas, também é um sinalizador de que o mesmo Deus que segue conosco é o Deus que nos fará entrar na terra da promessa, é o Deus que nos garantiu e cumprirá a promessa de nos instalar numa terra renovada. Que coisa linda! E com este pensamento nós terminamos, pomos um ponto final aqui na lição do domingo.